estou com a Marcele, eu sou o pastor Adilson Rogério. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você se inscreve no canal para você poder receber, tá, as novidades que nós temos postado toda semana, ok? Todos os papos jovens que estamos realizando, graças a Deus, são com pessoas especiais na vida da gente. Pessoas que marcaram a vida da gente por onde a gente passou, onde Deus nos levou. Isso aí. Lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Recreio, nós trouxemos para você, alguns dias atrás, o pastor Paulo e a Maura, que são grandes amigos nossos. Só que lá no Recreio, nós fizemos também amizade com pessoas muito especiais. E uma delas é a nossa amiga Lúcia Almeida. Ela é psicóloga, ela é coaching, ela é dona do espaço de interação e desenvolvimento lá no Recreio dos Bandeirantes. Uma pessoa especial, não só no conhecimento da psicologia, mas também do amor que ela tem pelas coisas de Deus e pelos trabalhos na casa do Senhor. Ela é uma pessoa, sabe aquela amiga que a gente traz para a vida toda? Uma pessoa muito agradável, muito divertida, e você vai gostar de conhecer a Lúcia, viu? Bênção na vida de você, tá? Uma honra ter você com a gente aqui na sala de casa. Bênção pura. Bem, eu quero agradecer, eu amo vocês. O tempo que vocês estiveram no Rio, né, aprendi muito com vocês, e o amor fica eternizado, né? Aquilo que é importante fica selecionado na alma e no coração. E eu fiquei muito marcada, me sinto muito privilegiada de poder compartilhar, porque eu sei o quanto vocês são dedicados à obra, o quanto vocês se importam com as pessoas que vocês cuidam e que vocês trazem com quem vocês confiam. Então, isso para mim é uma honra, poder hoje estar com vocês, sabendo cuidar que vocês estão cuidando e arrebanhando, né? Então, que Deus nos abençoe e que seja o mais proveitoso possível, né? Muito bom estar aqui. Coisa boa. Vamos começar então esse nosso papo, que vai ser bastante interessante, porque quando a gente vem da nossa família de origem, a gente pensa em começar uma vida, a gente começa a construir a nossa vida, fazer algumas escolhas na vida, a gente vai vivendo meio que por instinto, né? A gente vai existindo e aí aprende uma coisa aqui, aprende uma coisa ali, coloca em prática, não coloca. Então essa questão do autoconhecimento, ele vai acontecendo conforme a gente vai vivendo. Então, né? Vamos então ler uma passagem de um texto da Bíblia que traz pra gente um personagem. Eu sei que a Bíblia não tem um só, tem vários personagens que souberam lidar com a inteligência emocional, né? Então eu vou trazer para vocês o personagem José do Egito. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, está lá em Gênesis, do 37 até o final do livro de Gênesis. Tá? Eu vou ler apenas uma parte do capítulo 41, que é do 37 a 44, que diz assim, ó: O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao segundo carro. E clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. A gente conhece mais ou menos a história de José, porque ele começou lá a história no capítulo 37, 17 anos
ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. E depois agora, quando ele se apresenta na frente do faraó, ele já tem 30. Então o que ele passou? Pelo menosprezo dos seus irmãos, pelo fato de ter sido vendido. Depois ele foi como escravo lá para o Egito e foi também, passou por um momento na casa do Potifar, em que ele foi acusado injustamente. Ele foi preso e ficou durante muito tempo preso. Acredito que pelo menos por mais uns 10 anos, pelo menos preso. Então, nesse período todo, ele se manteve fiel a Deus. É isso que é importante a gente perceber. Porque se fosse outra situação de outra pessoa, já teria que Deus, esse me abandonou e tal. Né? A autocomiseração, sabe? Aquela peninha de si mesmo, de olhar para si, o que eu perdi na vida, quem eu era, quem eu sou agora, que Deus é injusto, por que as coisas ruins acontecem, essas coisinhas, né? Então ele teve um controle emocional muito grande, ao ponto que depois chegou a governar sendo o primeiro-ministro do Egito. A questão, agora o pastor falando de José, ele tinha 3 coisas primordiais que o ser humano precisa ter. Ele se sentia pertencente, amado e com poder a errar. Ele, pelo pai dele, né, ele foi preterido pelo irmão, de toda uma questão de filha que a gente sabe, mas focando em José, ele se sentia amado. E essa questão da inteligência, a resiliência, da autoliderança, ela tem a ver com pertencimento, com se sentir fazer parte. Então, todo o ensinamento de base estava estruturado. Então, ele tinha o amor de Deus e ele tinha o amor do Pai. Ele tinha um vínculo real. Apesar de ser traído, o que priorizava era o sentimento de importância, que a gente pode escolher o que a gente alimenta. Escolheu, mas muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos que na verdade são crianças, eles se perderam por nunca se sentirem pertencentes, amados e aceitos dentro de uma família. Então, ele teve toda uma história de obediência, ele teve toda uma história de resiliência, porque ele conhecia a conexão céu e terra. Uma coisa para quem critica é que se você falar que é ciência, é psicologia positiva, todo mundo vai achar lindo. Se você falar que é Bíblia, vai achar que é beata. Vai achar que você é radical e que você é bem assim mesmo. Aí eu deixo as pessoas falarem e depois eu falo, ih, caramba, eu já conhecia isso. Então você estuda e você vai se formando porque humana, você precisa se aprimorar. Mas ali na palavra de base tem tudo. E nós somos seres biopsíquicos, socioculturais, emocionais e espirituais. Então o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente, como a gente dentro do contexto cultural que a gente vive, com uma alma e um espírito. Então essa questão espiritual agora, a física quântica, a psicologia, a neurociência, a psicologia mais atualizada, essas vertentes, não tem como dissociar a fé. Não tem. Ela está o tempo todo interligada. Então, o que ele busca nele mesmo, ele não consegue completar se ele não tiver essa completude de Deus. É interessante, né? Que é interessante. É bênção. É interessante que Deus, esse ser trino, nos formou da mesma maneira, a sua imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. A nossa vida está baseada nesse tripé. Sim. Se a gente tira a atenção ao corpo, a gente adoece. Se a gente não dá atenção à alma, a gente adoece. E se a gente não dá atenção ao espírito, a gente também adoece. Porque você pode estar saradão, pode estar com tudo em dia no seu eu interior, mas se o seu espírito não estiver vivo dentro de você, você morre, você adoece. Então a importância de darmos atenção a todas as 3 áreas. Para que a gente um equilíbrio, capenga, né? A palavra de ordem é equilíbrio em todas as áreas. Não adianta ser super espiritual e ter uma alma doente
e, consequentemente, vai haver um corpo doente também. E o templo do Espírito Santo não pode ser doente, não. Temos que mas é tudo, quando a gente tenta, Marcelo, compensar, quando a gente é muito, muito alguma coisa, é porque a gente é pouco demais em outra. Então a gente vai tentar compensar, né? São os mecanismos de defesa. Então, quando a gente está se sentindo bom demais, para pensar onde eu estou me escondendo, em que a gente está precisando não se mostrar, porque a questão da pessoas falam assim, você tem inteligência emocional. Não, isso é um treino diário. O autoliderança, inteligência emocional não é não sentir, é eu entender como eu funciono, quais são as minhas vertentes, quais são os meus medos, o que me motivam, o que me alegra, o que me traz procrastinação, para eu poder assumir conscientemente os gatilhos que são inconscientes, que me fazem parar, para partir. Se a pessoa falou, se a pessoa tem significado para você e falou alguma coisa que o incomode, a inteligência emocional não é assim, eu não vou ligar porque eu sou acima do bem e do mal. Não, não é isso. É assim, como essa pessoa é importante, eu vou ali fora respirar, eu vou entender o que é meu e o que é dela, para eu não fomentar a minha ira, para eu não fomentar as minhas frustrações, aqueles sinais, aquelas vertentes que na minha estrutura de base, aquelas crenças que foram colocadas em mim, e na verdade não é quem eu sou, mas muitas vezes a gente fica sendo daquela forma para ser aceito por pai e mãe, mesmo adulto, até a gente entender que a gente não precisa agradar a ninguém. A gente só precisa ser como a gente é, como Deus fez para a gente ser, e a partir daí a gente realmente vai agradar a Deus, e a partir daí a gente vai ressignificar. Então, inteligência emocional é eu me incomodar sim, só que eu não vou xingar, não vou brigar, não vou bater, eu vou sair, vou respirar, vou pensar e volto dentro de um equilíbrio. Então, se eu sei que determinada coisa vai me incomodar ou me deixar feliz, eu vou já identificar a minha reação daquilo. Isso é inteligência emocional. É eu saber qual é o meu perfil de caráter, representacional, comportamental, para eu saber reagir melhor possível às situações. Não é eu virar uma geladeira, não é isso. É importante, então, esse autoconhecimento antes do autogerenciamento. Por exemplo, todo mundo que nasce é criado por uma família, então a gente tem como que uma programação mental básica de crenças, valores e medos que foram colocados em nós, oferecidos que a gente morava. O amor ou o desamor dentro desse ambiente criou algumas barreiras dentro de nós que, para que a gente possa florescer, a gente precisa superar e aí gerenciar tudo isso de uma forma que isso jogue a nosso favor e não contra nós. É uma coisa... porque é assim, toda essa estruturação... Ela, você pode repetir, a ciência fala que você pode repetir até 6 vezes a história, olha só, tá onde isso? A Bíblia não fala da maldição hereditária? Até 6 vezes a história, você só muda quando identifica, a gente só muda quando a gente reconhece. Então, para reconhecer, eu tenho que sentir a dor, eu tenho que assumir, eu tenho que identificar. Porque o nosso cérebro vai o tempo todo buscar aquilo que nos traz alívio. Então, às vezes a gente fica com pensamentos recorrentes, conscientes, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou planejar, eu não realizo nada, porque tem um processo que internamente tem uma menos-valia que foi colocada lá atrás. E só através do autoconhecimento, quando eu entendo o que causou tais sentimentos, que eu vou ter a inteligência emocional e que eu vou poder ter autoliderança. E autoliderança não é assim, hoje estou com autoliderança, ganhei, agora vou ter autoliderança todo dia. É todo dia igual tomar banho, tá?
todo dia situações novas vão acontecer, para a gente gerenciar e para a gente se aperfeiçoar. E aí, aquelas coisas que vinham, uma coisa importantíssima na autoliderança é viver o presente. Viver o momento presente. Qual é a história que a gente conta da nossa história? Como você falou, é uma história de vitimização, de dor. Ok, o que eu ganho com isso? Porque em tudo na vida que a gente repete, a gente ganha. Nem que é ganho secundário, nem que seja dor de barriga, mas ganha. Nem que seja dor de dente. Aí eu não vou ao dentista porque eu ganho dor de dente, porque aí o meu marido, o meu filho fica em casa e não vai ver a namorada, ou não vai à reunião, eu quero atenção. Ao invés de eu ir ao dentista e pedir para ele ir ao dentista comigo e falar, poxa, vai ser tão bom se você for comigo, e ele vai, depois vai para a reunião e fica tudo certo e eu não preciso passar dor. Então, tudo tem um quando repete, a gente não repete, porque de alguma forma está nos beneficiando, mesmo que sendo, entre aspas, né, prazeroso, que a dor pode não ser prazerosa, mas ela pode ser prazeroso. Então, quando eu entendo, mas é um processo de dor, é um processo que é muito lindo, é um processo durante um tempo X, que eu não lembro qual é, e ali ela vai passar por todo o processo, parece que não está acontecendo nada. Mas na pausa é que tem a metamorfose. Na pausa é que tem a mudança. Porque na pausa, como a gente agora é um presente de Deus, esse tempo que a gente está vivendo, é que a gente pode ressignificar, morrer ou ser líder da nossa própria história. Ou morre, tadinho de mim, ou eu vou ser a melhor pessoa que eu posso ser. Porque eu entendi que eu tenho recurso, que eu não sou pobre de mim, que eu perdoo, o processo de perdão para a autoliderança, para o autoconhecimento, que o perdão, né, vocês me ensinaram, né, o perdão quer dizer desligar-se, né, separar-se. Então, quando eu perdoo a mim mesmo, porque eu me permiti passar por aquela dor. Quem ficou submissa àquela situação fui eu. Ah, mas eu era criança. Ok, mas depois você cresceu e continuou submissa a ela. Então, o problema é seu. Se você não tomou a decisão, o problema é seu. É autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente fala assim, eu não tomei até hoje, estou com 71 anos. Com 71 anos eu vou tomar responsabilidade para eu mudar a minha história, então você é resiliente. Então, a autoliderança precisa de resiliência. Precisa de gratidão. Por quê? Gratidão é uma coisa, né? A Bíblia fala tanto de gratidão. O que a ciência fala? Quando eu só agradece quem tem, reclama. Então, na gratidão, tô falando muito, né? Pode me interromper. Tá ótimo. Na gratidão. Vou até anotar umas coisinhas aqui, tenho na gratidão. Oi? Pode falar que eu já tô até anotando umas coisinhas. A pessoa fala muito, né? Na gratidão, eu tenho um processo de dopamina, de endorfina, de produção de serotonina, porque eu estou dizendo para mim que eu superei aquilo. Então, quando eu supero, e por isso eu tenho que botar propósitos mínimos, pequenos, alcançáveis. Então, quando eu tenho que tomar consciência. Oi? Alcançáveis, né? Eu tenho que tomar. Eu tô muito... Desculpa. Hã? Coisas pequenas, alcançáveis. Isso. Então eu quero. Marcele me deu um beliscão, mas eu amo a Marcele. Mas eu lembro da Marcele do beliscão. Foi um dia só que ela me deu o beliscão, o resto ela me deu um abraço e beijo. Aí eu só vou, como eu tenho medo de sofrer, porque lá atrás eu fui abandonada, um exemplo, tá? Uhum. Eu só vou lembrar do roxo que ficou o beliscão da Marcele. Eu não vou lembrar nem da Marcele. Mas eu tenho medo, porque eu gosto tanto da Marcele, e tenho medo de sofrer se eu me aproximar dela. O que eu vou começar a treinar? Eu vou começar a trazer à memória o que traz esperança. O cérebro, ele não sabe se você está pensando ou vivendo. Quando eu penso numa coisa boa, a minha imagem mental, ela produz substâncias boas no meu corpo. O contrário também é verdadeiro.
Então, eu vou pensar na Marcele no dia que ela me deu o abraço. Aí vem o medo, mas aí se ela me der outro beliscão, eu vou dizer para ela, para! Ou tá doendo, ou não quero mais que você faça isso. Aí eu vou enfraquecendo a dor e eu vou lembrando do que tem significado positivo. Daqui a pouco eu olho para a Marcele e eu vou abraçar a Marcele, porque eu entendi que o medo era meu, não foi o beliscão dela que causou medo. Foi o meu medo de me decepcionar, porque lá no meu estrutura de base, alguém me decepcionou, que não foi a Marcele. E se a gente não entender, a gente vai projetar isso para uma vida inteira e viver relações fracassadas. E a gente repete padrão até a gente entender. O que é negado é repetido. O que é assumido é mudado. O que acontece? Quando você assume e você entende, a dor passa, e aí você pode contar uma nova história da sua história. E você pode começar uma nova vida podendo acertar, entendendo que o passado ficou para trás. Ele não vai ser apagado, mas ele vai ser um fortalecedor para você atuar no presente e para conquistar no futuro. Isso aí, você falou muito sobre ser o problema. E trazendo para o nosso meio bíblico, essa palavra vira confissão. Quando eu reconheço, confesso. E quando eu confesso, eu libero, eu solto. Né? Tudo aquilo que a gente retém, tudo aquilo que a gente segura, fica dentro da gente fazendo ossos, né? Mas o legal também que você falou, eu perdoei, eu confessei, mas amanhã eu nunca mais vou pensar nisso, gente, não tem amnésia. Não eu tem. perdoei, eu confessei, mas é um processo que está engatilhado. Então, todo dia eu vou falar para mim, não, eu já perdoei, já passei por isso, agora eu só não preciso mais viver. Não, eu me perdoo, eu perdoo o outro. Daqui a pouco, como nuvenzinha de fumaça, vai indo embora. Ela vai indo embora, ela vai ficar muito levezinha no inconsciente. Mas a gente tem que fazer um processo de treino constante, diário. E vai aí formando novos hábitos. E aí vem a autoliderança. Eu vou me liderar no sentido que eu escolher. Certo? Certo. É aí que a gente ia entrar mesmo, né? Que é a parte, qual que é a relação de de autoconhecimento, de inteligência emocional. Eu tô ouvindo qual é pouco, não toda tô essa relação com tudo isso? Você precisava liberar o microfone dela. Viu, Lúcia? A gente precisava, na verdade, também agora fazer essa relação, né, de inteligência emocional com autocontrole, com autoliderança, né, para poder ver o que nós podemos fazer, o que nós podemos, na verdade, direcionar para poder essa inteligência emocional, as áreas que a gente deve também colocar como prioridades, né? Sim, mas todas de uma vez só não vai dar, né? Beleza, não. De uma vez só não dá, né? Porque como a gente é um ser trino, a gente tem que colocar todas no sentido. Por exemplo, para ter inteligência emocional, tem que ter autoconhecimento. Para ter autoliderança, tem que ter autoconhecimento e inteligência emocional. Então, é um processo de todo... Eu gosto muito do diário de gratidão. Eu peço para meus pacientes fazerem. Ah, bom, muito nos bom. treinamentos, sempre a gente trabalha isso. Né, uma dica, assim, à noite, faz o teu diário de gratidão. Senta e enumera por que o dia foi bom. Aí o depressivo vai falar assim, mas não foi nada bom, tá chovendo, porque tá frio, porque tá calor, porque caiu neve, ou porque tem sol, né? Aí você vai falar assim, não, tem... Aí você vai fazer um treino. Você acordou, você tem água quente com o frio que tá fazendo, ou tem água fria com o calor que tá fazendo. Então, aprender a agradecer pequenas coisas.
Aí o cérebro começa a se presentear. Aí ele vai produzindo substâncias harmoniosas para o seu corpo. Então a gente precisa, nesse diário de gratidão, o segundo item é assim: o que eu fiz hoje que eu posso fazer melhor amanhã? Então, hoje eu briguei com o meu filho, eu falei grosso com o Dudu. Tá, mas o Dudu não é nada. Então eu vou fazer o seguinte: amanhã eu vou pedir desculpa ao Dudu e eu vou, quando acontecer esse sentimento, entender que não era com o Dudu. Então eu posso fazer melhor amanhã. Acordar, dar um beijo no Dudu e falar para ele: filho, me perdoe, já fiz muito melhor. Então, agradecer e, terceira coisa, planejar o dia de amanhã com pequenas coisas, com pequenas atividades. Então, a conexão só tem uma autoliderança quem é corajoso, tá bom assim? Quem é humilde, quem sai da soberba, tudo que a Bíblia fala, quem sai do orgulho, quem pode entender que não tem que ter resposta para tudo, tá? Quem é vulnerável. Quando eu faço treinamento para as empresas, o líder hoje é o líder afetivo, é o líder que ele é vulnerável. Mas assim, entenda, vulnerabilidade é diferente de fraqueza. Fraqueza vulnerável é assim: eu estou magoada com determinada coisa. Fraqueza é aquela determinada coisa me fazer uma atitude ilícita, sabe? Então, a fraqueza, você muda valores por aquele momento, para te beneficiar em algum lugar. Ou não, as pessoas à sua volta, a sua família, os seus subordinados no trabalho, os seus amigos, seus... E quando ele está lidando com alguém humano, ele pode ser humano também. Ele não precisa ser perfeito. Então, a autoliderança faz pedir desculpas, faz dizer, eu não sei, faz dizer, eu quero aprender, me ensina, vamos junto. Isso aqui eu quero fazer sozinha, depois eu te conto como foi. Ela é individual, mas ela não é individualista. Interessante. E qual que é a influência, Lúcia? Então, assim, por isso que eu falei que em todos os setores... Oi? Não, pode concluir. Não ouvi, pode perguntar. Ah, tá. Então, qual que é a influência da família em tudo isso? Porque, assim, a gente vendo o caso de José, ele teve uma grande influência, porque foi vendido pelos seus irmãos, né? E depois ele estava numa situação lá que ele... O fato de rever os irmãos numa situação que ele desabou ali emocionalmente, né? Reconhecendo os irmãos e perdoando eles. Então, qual que é essa influência nessa autoliderança da família? Eu assisti um seriado essa semana, Anne, A-N-N-E, que uma menina que perdeu o pai e mãe com 3 meses, ela foi rejeitada, ela passou por vários... um filme lindo. Ela passou por vários asilos, vários orfanatos, e no final ela vai pertencer a uma família. E aí ela descobre a origem dela. E ela fala assim... Aí perguntam para ela depois, né? Uma amiga que fica doente e ela vai morrer, e o bebê é recém-nascido, da idade que ela tinha. Ela já é uma adulta. Aí essa amiga fala assim... que eu deixo para essa criança saber o quanto eu a amo? Aí ela fala, deixa uma carta, porque eu sempre procurei uma referência do que as pessoas sentiam por mim, eu não achava. Mas eu sempre acreditei que eu era amada pelos meus pais. Então, a criança na gestação, a ciência fala disso, Deus fala que mesmo antes da concepção, ele já sabia quem nós éramos. E a ciência fala, a linha que eu trabalho, que é dentro da biossíntese, dentro dessa questão da mielinização, desde a criança gerada no útero materno, ela já sabe as emoções de mãe e pai. Ela já sabe se ela é desejada ou não. Então, tudo isso pode ser mudado? Pode, até na vida adulta. Mas tudo isso gera um sentimento de pertencimento. E José, ele se sentia pertencente nessa base.
ele se sentia pertencente. Ele se sentia tão pertencente, ele era tão diferente, ele se sentia tão amado que ele incomodava os irmãos, porque não eram tão amados. Ele foi realmente eleito, né? Ali teve uma questão, os irmãos não tiveram maturidade, mas ele realmente teve prioridade nessa questão do carinho do pai. Sempre teve. E isso gera briga entre famílias. Família, irmãos não nasceram para brigar. Quem faz irmão brigar é mãe e pai. Mãe e pai competitivo. É mesmo. Experiência própria. Sempre tem aquele filho que parece mais com a mãe, que parece mais com o pai, e que aí, por parecer mais comigo, eu tenho a tendência de proteger mais, de favorecer mais. E isso é um perigo dentro das famílias, mas acontece. Você chega pro pai e pergunta, né? Pergunta, tem algum filho preferido? Não tem, não. Não. Aí pergunta pros filhos, tem, claro que tem, né? Na hora a pessoa já sabe quem é, né? Eu fiz uma live segunda-feira tem live 8 horas, tá? @psicóloga Lúcia Almeida, lá no Instagram. Isso. A gente vai trabalhar relacionamento de família. Então, aproveita e repete, ó. Se você quer encontrar a Lúcia Almeida, aonde que você encontra a Lúcia Almeida? No Instagram, como é que é o nome? Live segunda-feira, 20 horas, @psicóloga Lúcia Almeida, tudo junto. Perde não. Instagram. É Lúcia Almeida, não vai perder não, tá bom? Psicóloga Lúcia Almeida, tudo junto. Ok, ótimo. Então, o pastor, Oi. Essa brincadeira aí, eu criei meus filhos, a gente falou sobre isso semana passada, eu trouxe uma profissional e nós conversamos sobre isso. Eu criei meus filhos todos iguais, que pena. Que pena, coitados. Então você não viu a individualidade de nenhum deles. Foi fazer uma roupa, fez igualzinha pros 3, 4, 5, né? É verdade, cada filho tem a sua particularidade e precisa de uma atenção especial. Sim, com certeza. Né? Não dá para ficar favorecendo um filho em detrimento do outro, mas você precisa perceber as características. Para um não necessariamente funciona para o outro, na maioria das vezes não funciona. Mas o pai, na verdade, ele tem que entender que, vamos supor, eu vou dar um privilégio para um. Eu também posso dar o privilégio para o outro, mas pode ser diferente, não precisa ser igual. Em áreas diferentes. Em áreas diferentes. Ele é a educação que ele vai passar, que vai assim, não, ó, eu vou dar privilégios para vocês 3, vocês 4. Mas você que vai perguntar, o que você quer? O privilégio em que área? Aí cada área, e eles vão receber diferentes. Agora, não, eu vou privilegiar os 4. Você está falando muito... Eu vou privilegiar... Ih, caiu? Eu vou privilegiar os 4. De que forma? Fazendo uma roupa igualzinha para os 4 parecer par de vaso. Lá em casa era assim, se um cometia uma bobagem, né? Chinelo voava para todo mundo. Era geral junto. Geral pagava junto. Voltou? Pronto, voltou. Pastor, eu ouvi até você falar assim, ó. Volta a pergunta, o comentário, por favor. Repete pra ela. Voltando, né? Isso. Caiu, né? Vamos lá. É que assim, a gente pode... Pastor... pode privilegiar os filhos e explicar que está privilegiando dependendo do gosto de cada um deles, né? Eu posso privilegiar um e ele vai perguntar em que área que você quer. Nessa área. Eu não posso simplesmente falar assim, eu vou privilegiar os 4 ou os 5 filhos, mas vou comprar uma roupa igualzinha para os 4. Pronto, você foi abençoado e privilegiado com as mesmas roupas, não pode reclamar. Ele não gostou. Nem a cor da roupa não vai escolher. Então, é importante a gente diferenciar isso, né? Até filhos gêmeos idênticos, né? É, isso mesmo. O pastor faz muito isso, Até né? filhos gêmeos idênticos. E assim, a gente precisa ter um parâmetro. Tá ouvindo, Marcelo? Sim, pode falar. Pode falar. A gente precisa ter um parâmetro, assim, valores são os mesmos. Valores, bases de estruturas é a mesma. O resto tem que ser individualizado. Mas por que mãe e pai não faz isso?
porque eles não sabem quem eles são. Por isso que esse curso, eu acho que tem que levar para o Brasil inteiro, sabe? Com eu quero sair certeza. até do Brasil dando esse curso. Isso aí. É porque agora eu tenho 2 netas e eu preciso ser vó melhor ainda do que eu fui mãe. E aí, eu preciso agora, com as netas, reformular e melhorar o que eu pude fazer com meu filho. Lúcia, né? se você não fala Porque das eu tô netas, vendo- ninguém vai saber a sua idade. Não conta. Com essa carinha de menina que você Olha, tem. eu botei uma base boa aqui, que hoje esticou tudo. Eu tenho uma base ali, ó. Olha a franja aqui, disfarçando. Não, ô Marcelo, pastor, Oi. ontem o segundo mês dela foi uma festinha da Rota, né? Sim. O terceiro, minha nora falou que vai ser Chapeuzinho Vermelho. Aí eu e a outra avó, só tem nós 4, e as 2 avós. Aí o meu filho vai ser o caçador, a neném vai ser Chapeuzinho Vermelho, ela vai ser não sei quem, minha nora agora eu não lembro. Eu e a outra vão ser vovozinho. Eu falei, mas a gente já é vovozinha. assume que fica mais fácil. É aquilo que a gente está falando, ó. Fica muito mais fácil, Mais muito leve, prazeroso. né? Só é a avó quem teve filho. É, claro. Não é? Mas é um privilégio, não é? É um privilégio. Poxa vida, ter um Muito bebê, bom. dá vontade de não sair de lá nunca, da casa deles. Lúcia, responde pra gente então, como é que a gente pode saber se o indivíduo ele tem autoliderança? Isso? Pastor, primeiro tem que saber se ele... Primeiro a gente tem que se escutar, tá? Primeiro saber como ele é gerido o tempo. Aquela pessoa que nunca pode nada, ele está gerindo a sua vida de uma maneira muito ruim. Uhum. A gente precisa ter tempo para fazer as coisas que são importantes na nossa vida. A gente precisa ter uma lista de prioridades. E esse diário de bordo a gente faz à noite justamente para a gente poder significar essa autoliderança. Quem tem inteligência emocional, quem sabe, por exemplo, as coisas que te magoavam atrás, elas hoje em dia não podem magoar tanto você, porque você tem que entender por que aconteceu. Aquilo que você poder ver detalhes de coisas positivas do que acontece, se gerir, se parabenizar, rir, poder sorrir do que você erra, poder brincar com o seu erro, isso é autoliderança. Poder não ficar sob medida, mas fazer o melhor que você pode fazer e não ter que tirar 10, né? Porque tem uma coisa nas famílias assim, o filho que não estuda e tira 10, o filho que estudou e tira 7. Qual que é o inteligente? O que tirou 7 não é parabenizado. E esse é sou. Então, autoliderança é saber naquilo que eu sou boa, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu sou forte, e eu poder escolher o que eu quero fazer com isso. O que eu quero, se eu não tenho habilidade para pintura, e eu desejo ser uma pintora nas horas vagas, como hobby, que todo mundo tem saúde, existe uma roda da vida, que a gente usa muito nos treinamentos. Então, tem uma parte profissional, pessoal, espiritual e de hobbies. O hobby, ele faz, se eu quero aprender a pintar, e eu acho que aquilo vai ser importante, mesmo que eu não me veja com habilidade, eu vou experimentar. Se eu insistir, eu vou conseguir. Então, a autoliderança, eu posso começar a pintar e achar que aquilo não é isso que eu gostei. Eu vou fazer agora... vou dançar, vou para academia e balé. Ok, agora também ficar mudando a vida inteira e nunca se focar em nada também é imaturidade. Liderança, autoliderança é fazer escolhas e dar continuidade para ter realização, tá? E coisas
são importantes para mim, e não coisas que o outro diz que é importante para mim. Se eu fizer matemática, minha mãe vai gostar mais de mim. Se eu casar com militar, minha mãe vai me achar importante. Você vai casar com militar, com o presidente lá, com quem for, e a sua mãe vai continuar com a mesma coisa, porque a doença não é sua, é dela. E quando você entende isso, você libera a sua mãe da culpa. E você passa a olhar sua mãe com mais carinho. Por quê? Porque você sabe que a doença era dela e você trouxe para você porque você queria pertencer. Mas quando você entende que só tem gente, só tem eu tenho falado isso nas minhas lives, eu tenho falado isso porque o psicólogo não fala de fé, mas tem que falar, porque não tem jeito. Não falava antigamente, agora tem que falar. Claro. Eu sempre falei, eu trabalho há 30 anos no consultório, eu sempre falei. Então, só tem um que não te abandona, só tem um que não decepciona, só tem um, não tem outro, né? Que é Deus, Jesus Cristo, não tem outro. Teu filho vai te decepcionar, teu marido vai te decepcionar, seus pais vão decepcionar você. Sabe você vai se decepcionar consigo mesmo? É humano. Oi? Você vai se decepcionar com você mesmo. Oi? Fala de novo. Você vai se decepcionar com você mesmo. Comigo mesmo, quando eu tenho um propósito, eu não realizo. Eu vou me decepcionar. É isso que você tá falando? É isso eu aí. vou me decepcionar comigo mesmo quando eu sei o que é meu, eu continuo fingindo que eu não sei. Eu vou me decepcionar comigo mesmo e vou produzir substância tóxica no meu organismo, que nós somos seres psicossomáticos, quando eu entendo que eu tenho que estudar para a prova de amanhã e eu vou toda hora lá na cozinha e eu ligo a televisão e eu vou pintar a casa, eu vou fazer qualquer coisa porque eu tenho medo de falhar, e aí amanhã eu olho a prova e falo assim, ai meu Deus, como é fácil, se eu tivesse estudado, e eu estou dizendo para mim o tempo todo, ao invés de que, parabéns, você é resiliente, você produz substâncias boas, você está jogando cortisol, você está jogando substâncias ruins que vai fazer você travar a articulação, que vai fazer você inibir do movimento, que vai fazer você não dormir, que vai fazer você jogar cortisol, uma série de substâncias ruins. Então, eu me decepciono comigo mesmo quando eu finjo que eu estou sentindo o que eu não estou sentindo. Então, autoliderança é ser autêntico. Eu estou com medo de estudar para a prova de amanhã, mas se eu não estudar, eu vou me dar mal. Porque eu tenho medo de não dar conta da matéria. Porque disseram para mim lá atrás, há 50 anos atrás, quando eu era bebê, que eu tinha que ser perfeita para ser aceita. Que eu tinha que ter o cabelo mais lindo do mundo, que eu não podia cortar o cabelo, tinha que ser a pessoa mais jovial possível. E você não consegue isso. Aí você vai todo dia falando, meu Deus, como eu sou impotente. Agora, quando você entende que você não tem que fazer nada disso, que isso é fantasia, que isso é ego em excesso de quem não se ama, está projetando no outro, você... A importância das amizades que nós temos, né? Quem são as pessoas que a gente permite entrar na nossa casa, no nosso ambiente, no nosso ciclo vital, e são pessoas que constroem algo de bom e positivo na gente, que ensinam a gente, que inspiram a gente, né? Porque tem pessoas que são tóxicas, que acabam fazendo, não acrescentando em nada a vida da gente, né? Então a inteligência é saber selecionar com quem que você vai gastar o seu precioso tempo e quem não merece, né? Quem não merece tanto, assim, você vai ser educado com todo mundo, né? Educado com todo mundo, gentil com todo mundo, mas pessoas, para se relacionar, a gente precisa saber até que ponto que a gente vai deixar. É o funilzinho, né? Isso aí. A gente pode ser colega de todo mundo, mas amigos dá para contar nos dedos da mão. E essa coisa assim, ó, a gente tá junto, a gente continua se amando. Cada um tá num estado, mas caramba, que alegria estar aqui. Eu tô me sentindo dentro da casa de vocês na minha casa, e a gente tá aqui à volta. Eu tô esquecendo que eu tô numa live.
falando com toda informalidade porque é da conexão do coração, né? Mas isso está falando, Marcele, olha só, a ciência fala assim, nós somos reflexos porque eu estou fazendo a ponte com a ciência, vocês fazem com a Bíblia. Nós somos reflexos das 5 pessoas mais próximas. Se eu quero ser inteligente, eu ando com pessoa inteligente. Se eu quero ser atleta, eu ando com atleta. Se eu quero ser da igreja, eu vou andar com gente da igreja. Porque a gente tem uma energia inconsciente que vai... Aí vamos botar no mundo espiritual. Quem não acredita, né? Assim, a ciência fala isso. A gente que acredita, a gente sabe que é muito além de tudo que a gente não vê. Não é verdade? Então, tem pessoas que você andava da própria igreja que você agora, você vai crescer. Não cresce. Então você tenta vir, tenta puxar, mas você vai caminhar com você, vai com o teu coração, as pessoas vão estar no teu coração, mas vai caminhar com você quem decide crescer. Porque senão são várias paradas, né? Até chegar no topo do Everest, né? Então tem gente que não vai ter fôlego para ir junto com você. Não vai ter oxigênio, mas não vai ter fôlego. Mas quem quer ter fôlego, olha só que legal. Aí vai congelar, virar um adendo, né? Virar um peso, uma estátua de peso. Sozinha não chega. Mas só vai chegar quem tem fôlego, quem estiver a oxigênio reserva e quem quiser dividir o oxigênio. Se quiser lá quase aí, pô, tô cheio de oxigênio e o outro tá morrendo, ele não vai descer, porque ele não vai conseguir chegar no pico e nem vai conseguir descer. Então, quem tem essa questão da solidariedade, da ajuda mútua, sabe? E mesmo com perfis comportamentais diferentes, é muito importante a gente saber como é o perfil comportamental de cada um na família. Porque às vezes não é o que abraça mais, que é o mais afetuoso. Às vezes não é o que fala mais. Eu sou super falante, né? O meu perfil é um perfil do afeto, do toque. Mas não quer dizer que uma outra pessoa que seja mais introvertida goste menos do que eu. Talvez sinta até mais em algumas situações. Então, quando a gente entende isso, na equipe precisa ter um de cada. Se eu só gosto do igual, olha, dentro da empresa tem que ter um de cada perfil comportamental. Dentro da família é muito bom que tenha, porque um tem o que o outro não tem. Um é mais lógico, o outro é mais afetuoso, o outro é mais estratégico, o outro é mais visionário. E aí, se eu só me conecto com o filho toque que nem a mim, eu estou me escondendo atrás dele. Então, eu não estou aproveitando. Então, vai chegar no consciente, quem for humilde, solidário, quem tiver consciência de até onde... Porque, às vezes, no grupo cansado, e uma conexão vai parar. E, de repente, amanhã acorda mais cedo para continuar. Então, a equipe precisa ser de pessoas afins, senão não tem equipe. Então, andar junto, até na igreja, como grupo, não adianta. Se não tem o mesmo objetivo, em nenhum lugar adianta. A gente tem que ter o mesmo foco não, foco na mesma direção, focos próximos, não o mesmo foco, né? Cada um tem o seu foco. Então, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar a todos, né? Nós precisamos amar a todos de igual maneira. Mas quem vai caminhar junto comigo, eu preciso saber escolher. Não necessariamente alguém igual a mim, mas alguém diferente de mim que tenha o mesmo propósito, esteja indo para o mesmo lugar aonde eu quero chegar, né? Porque se eu quero ir para o Japão e tô andando do lado de uma pessoa que não quer sair da onde está, nem eu chego lá e nem ele fica bem. Você quer ir para o Japão.
Ele quer ir para os Estados Unidos. Então, ele está treinando, um treina uma língua, outro treina outra. Quer dizer, não vai chegar em nenhum dos dois. Não vai conseguir se comunicar nem com um nem com o outro, que vai chegar no meio do caminho. Aí eu quero aprender, eu quero ir para o Japão, depois eu quero ir para os Estados Unidos, tá? A gente primeiro para um ou para outro? Traça uma rota. Qual é o percurso? Ou a gente faz uma rota, né? Aí, assim, eu vou para o Japão, você vai para os Estados Unidos, depois vamos sentar e dizer o que eu aprendi de cada um, e na próxima vez a gente vai junto para fazer as duas coisas, as duas viagens. É um objetivo. Às vezes não é ideia, né? Então, essa questão da autoliderança, entende? Uma coisa, você nasce sozinho e morre sozinho. Você nasce sozinho e morre sozinho. Pode falar. Oi? Pode falar. Pode falar. Quando você aceita isso, você entende que você o tempo todo é Deus. Que as pessoas vão poder estar no momento que elas podem estar, mas elas não vão te corresponder como você espera, senão você vai viver se decepcionando. Sabe, uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que existem pessoas que elas vão vir para sua vida, ficar e depois elas vão embora. E não adianta você querer ficar segurando pessoas na sua vida que precisam partir, né? Tem gente que a gente traz de volta, sendo que Deus já disse, o tempo passou. E aí a gente resgata e traz de volta um sofrimento para hoje que é desnecessário no passado. Verdade. Né? A gente fica carregando, porque aquela pessoa não cabe mais na sua vida. Não é que ela não preste, não é que você não a ame, é porque se você avançou, né, a sua vida foi para diante, para novos rumos. Se você ficar carregando gente que não está nessa vibe, que não está nessa onda, que não está preparado para vivenciar aquilo que você quer e precisa para cumprir o seu propósito de vida, às vezes você pega o seu propósito, empurra o outro e quer que o outro viva aquilo. Só que Deus preparou você para viver aquilo. A visão de uma necessidade. E aí você chega para o pastor e diz assim, pastor, Deus me disse que a gente tem que fazer tal coisa. Vamos com calma. Se Deus fez você enxergar essa necessidade, Ele quer que você supra essa necessidade. Se Ele quisesse essa necessidade, Ele teria dado a visão para o pastor, né? Então, se Deus faz enxergar certas coisas, Ele quer que você haja, que você produza e que você vá na direção daquilo. E não necessariamente todas as pessoas que estão no seu redor vão ser sua companhia nessa jornada. Não, e é muito interessante que nisso você tem novas lideranças. Então, eu descobri que eu tenho eu tive aquela visão. Pastor, então tá bom. Quem vai poder ser agregado, talvez o pastor me ajude, quem vai ser agregado naquela visão? Quem outras pessoas que talvez peçam por isso? Mas às vezes a gente carrega, quando a gente carrega o que não, fica os dois infelizes. Fica pesado para os dois lados. Porque um vai achando que é obrigação porque está sendo carregado. E o outro vai sofrendo que está carregando que não é obrigação. Então, todo mundo sofre. E ninguém cumpre o seu propósito. Né? Então, quando a gente tem ali, eu tenho aprendido muito em relação às pessoas. Pai, se ele volta, é porque ali é o ninho dele. Mas também tem o da galinha, você sabe, né? Conhece? A galinha, né? Tava um fazendeiro, mas é uma história diferente. Tava um fazendeiro lá, no galinheiro, e aí passou um biólogo, né? E falou: essa galinha não é galinha, é águia. Aí o pastor sobrou. Aí
o fazendeiro falou, não, é galinha, come como galinha, cisca como galinha, se alimenta como galinha. E desce, o biólogo passa lá e fala assim, olha, ô fazendeiro, deixa eu levar essa águia para dar uma penhasco. Aí pode levar, não vai acontecer nada. Aí o biólogo faz um movimento assim para a águia, né? E a águia morrendo de medo, né? Porque ela foi criada como galinha. E aí o fazendeiro, ele volta, o fazendeiro fala, viu, teimoso, te falei que era uma galinha. É uma galinha diferente, mas é uma galinha. E aí o biólogo foi, né? Foi levado 5 vezes, levou 15 vezes. E um dia ele deu só... Então, ela descobriu que ela não é, ela estava no lugar errado. Aí ela vai viver, ela quis... Ela foi descobrir o talento a partir dali, para quem ela realmente ela nasceu para ser. Dinheiro, jogar os bichinhos lá para as galinhas comerem, mas ela não quer mais morar lá. Não faz mais parte dela, né? Então, às vezes, a gente é criado como galinha, como águia, que é o mesmo sofrimento. Ora, ser o mais lindo, mais bonito, mais inteligente é um sofrimento também. E aí, pode ser o melhor que pode ser, né? Quando a gente isso aí a gente vê a galinha é importante, a águia também porque a galinha, se não desse o ovo, é uma série de proteínas e substâncias que a gente não teria. A águia tem outras funções. Então, que assim, gente... é uma completude. A gente pode que leve algum tempo para poder realmente descobrir o que nós somos. A gente percebeu isso aí. Igual você falou, é todos os dias que a gente tem que estar trabalhando, fazendo boas escolhas para você poder inteligência emocional, que não é simplesmente, eu sou inteligente emocional. Não, você tem que ir trabalhando e tem que ir todo o tempo para você realmente descobrir como é que você vai lidar com o seu emocional, porque você vai crescendo nessa área. Não é simplesmente cheguei, é como o fato de se santificar. Eu sou santo e acabou. Sim. Não, nós precisamos de todos os dias buscar essa santificação. Nós não vamos chegar a um período que não vai ser mais preciso. A não ser que a gente parta para ficar lá com o nosso Senhor. O mais santo não é aquele que menos se suja, mas é aquele que mais se limpa. Dias, é que nem tomar banho, são decisões diárias. Maravilha. E a questão do banho é muito interessante, porque se você bota a roupa de grife mais cara, né? Tomei banho agora para fazer a live, botei um Yves Saint Laurent e botei um batom não sei da onde, que não é verdade. Nem tem tempo para isso. Nem tem tempo para isso, mas faz de conta. Aí o que acontece? Cara, amanhã essa roupa de marca fica 2 dias sem tomar banho, ela tá com cheiro. Ela não vai sobreviver. Verdade, ela não vai sair do teu corpo, ela não vai sobreviver, ela vai desmontar. Ela não, então assim, é todo dia. E então assim, não adianta ficar cheio de estereótipos, cheio de valores externos, cheio de, né, eu gosto muito de uns penduricários, umas coisinhas, mas não quer dizer que você seja isso, você gosta disso, mas você não precisa disso para ser quem você é, né? E aí quando a gente entende isso, a vida fica muito mais simples. Eu tô entendendo que, eu morava numa casa que você conheceu, super grande, tô numa casa menor. Eu já entendi que minha casa pode ser menor ainda, porque no quarto nem vou. Entendeu? E aí eu quero remar mais, eu quero remar de manhã, eu falei, caramba, eu quero ensinar a neta a remar, eu quero... Não nem precisa, é bom para poder visita de Curitiba, quando chegar tem um segundo quarto, né? Isso aí. Um jeito, cabe todo mundo.
Maravilha, É Lúcia. isso, gente. Muito obrigada. Estamos chegando então ao nosso final aqui. Eu quero agradecer a todo o pessoal que esteve com a gente. Quero agradecer a Lúcia Almeida, que pôde abrilhantar esse nosso momento aqui de Adorei. Papo Jovem. E se você quiser então achar a Lúcia Almeida, como é que é? Arroba psicóloga Lúcia Almeida. É Eu vou isso? pedir uma coisa. Ó, deixe um comentário aí no né? Sim. Vai lá no meu também, que tem a livezinha de vocês, e diz o que você achou. Aí Isso, você já ótimo. sabe, feira 8 horas. Arroba Ótimo. psicóloga Lúcia Almeida no Instagram. Ó, vamos levar o curso Pais que Transformam aí para Curitiba. Vamos sim, claro, com Vamos certeza. pensar nisso. Mudar as vidas das pessoas, mudar a vida das famílias aí, elas entendendo como elas botam no lugar que talvez não seja o lugar que precisam ocupar. Isso. Vamos sim. Vamos esperar tudo isso aí passar para Bom voltar ao prazer, normal. Aí você amiga. pega um. Obrigada, Lúcia. Obrigada a você que participou com a gente. Beijo. Que Deus te abençoe. Gente, amo vocês. Beijo. Gente, Deus abençoe a vida de Obrigada. vocês. Obrigado pela Beijo. companhia de cada um de Beijo. vocês. Deus abençoe.